Olá, é um prazer ter você aqui em mais um podcast ou videocast Pontos e Vistas da OAB São Paulo. Eu sempre tive um pouco de ressalva com essas apresentações, começos, intervalos em que o apresentador exagera um pouquinho, né? Mas também não tem como não introduzir uma situação tão importante para nós que é o debate, é a comunicação. Quem é que não gosta hoje de dar opinião? Mas eu sempre tenho um pouco de ressalva daquilo. Olha, fiquem aí, não saem, que daqui a pouco a gente volta. Eu, quando falam isso aí, que eu saio. Mas, enfim, é realmente um prazer ter você aqui para participar desse videocast, que a gente conversa com várias personalidades do mundo jurídico, político, social, para repercutir a questão do maior e mais importante poder de Estado, que é a justiça. Na minha visão, eu sempre tive para comigo que a gente resolve o Brasil como um problema de justiça, não só justiça social, mas justiça efetiva, garantia, segurança jurídica, enfim. Para falar sobre isso e outros temas específicos do direito do trabalho, nós estamos recebendo hoje o professor Otávio Pinto e Silva, que é doutor livre docente em Direito de Trabalho pela USP e conselheiro da nossa gloriosa OAB de São Paulo. E, além disso, é secretário-geral da Academia Paulista de Direito do Trabalho. Seja muito bem-vindo, professor. Como vai a nossa advocacia trabalhista? Olá, tudo bem? Olha, Sergei, é um prazer para mim estar aqui, poder participar desse programa e poder falar um pouco sobre a advocacia trabalhista, que tem sofrido, viu? Nós não estamos assim numa situação de tranquilidade, não, por conta de uma série de questões que vamos poder debater aqui hoje, mas especialmente em relação ao questionamento de decisões da Justiça do Trabalho e como o Supremo Tribunal Federal tem visto essas decisões. Quer dizer, então tem todo aquilo que o pessoal tem chamado aí de uma briga entre o TST e o STF. Não é bem assim, mas quase não tem briga no Brasil hoje, né? Eu não sei do que você está falando. Mas me diga uma coisa, a advocacia trabalhista, eu não sei dizer em números, ainda é a maior quantidade de advogados e advogadas são do trabalho? Ainda são, quer dizer, na verdade, eu acho que nós acabamos constatando que tem muito advogado que atua em várias áreas, mas que tem predominância na área trabalhista. Ah, sim, ele é um generalista, mas ele conhece mais o direito do trabalho. Porque, no fim das contas, acaba tendo uma série de oportunidades para atuar na área trabalhista, seja na defesa do trabalhador, seja na defesa da empresa, do empregador, e aí ele tem aí uma atuação predominante na área. Eu sempre fui muito fã, embora seja criminalista, eu sempre fui muito fã do advogado trabalhista. No começo de carreira a gente faz um pouquinho de tudo, né? Sim. E eu vi aquelas dinâmicas mais informais. Eu lembro que eu fui na Justiça do Trabalho, era em outro local aqui em São Paulo, né? Nos prédios, ali no centro. Aí o juiz gritando no microfone, o juiz mesmo gritava e chamava as partes, aquela informalidade. Então eu sempre fui muito fã. Agora eu pergunto por que existe. Eu conversei agora há pouco no outro programa sobre preconceito, sobre discriminação. Por que existe um pouco essa aura do advogado do trabalho, até brincadeiras de memes, de roupas, de vestimentas? O nosso conselheiro tá tão elegante, né? E como todos os advogados trabalhistas que eu conheço, por que criaram essa história? Teve até um candidato a presidente da OAB que falou uma vez que os advogados trabalhistas usavam os ternos coloridos, tal. Isso é o imaginário ou existe uma informalidade no vestuário, no modo de ser do advogado trabalhista? O que eu acho é que, na verdade, nós temos um início da Justiça do Trabalho, lá nos anos 40, no século passado, né, em que havia realmente uma situação bem mais informal, a maneira como as questões eram levadas para a Justiça, e você tinha casos muito mais simples, eram questões de, não pagou as verbas rescisórias, não pagou uma hora extra. Com o tempo, a Justiça do Trabalho foi se sofisticando, as causas trabalhistas também, e hoje a gente pode dizer
que existe aí um nível de dificuldade e de atuação na Justiça do Trabalho que exige, sim, uma preparação adequada. Inclusive, um terninho mais bonito. Não, mas na parte técnica eu nunca duvidei, porque até eu acho tão complexo quanto outras áreas do direito com as quais eu não tenho nenhuma familiaridade. Eu entendo só do criminal. Agora, eu digo com relação a esses memes que até hoje tem, que o advogado do trabalho é mais informal, o advogado criminalista, não sei o quê, com o carro mais... Por que se popularizou isso? Você tem ideia? Eu tenho ideia, porque, na verdade, eu acho que como a Justiça do Trabalho é uma justiça conciliatória, as audiências elas sempre vão passar por uma tentativa de acordo, de conciliação entre as partes, em que você tem um debate mais descontraído mesmo. Né? Então fica aquilo. Quantas vezes a gente já não ouviu dizer a Justiça do Trabalho é um mercado de peixe, né? Vão lá vender e comprar e fica aquela situação de uma negociação na mesa de audiência. Então, há sim um pouco de um preconceito. Contra Nossa, a Justiça do Trabalho. eu citei esse colega aí maravilhoso que falou isso sobre os ternos. Nossa, ele foi criticado. Como se isso fosse alguma coisa absurda, mas, enfim, as pessoas não gostam, né, que falem... Não pode falar da roupa do outro, né? Agora, vamos falar um pouco de justiça do trabalho, só que antes, das relações do trabalho. É complicado no Brasil, a gente está com uma reforma, essa reforma trabalhista que foi feita no governo Temer, foi uma boa reforma? Precisa ter outras reformas? Olha, a reforma do governo Temer, ela teve um grande defeito, a meu ver. Ela foi feita de uma forma muito acelerada, com pouco debate, com pouca discussão. Se você se lembra, né, o que aconteceu? O Temer assumiu após o impeachment da Dilma e havia lá aquela ameaça de um processo contra o próprio Temer, né, por conta daquelas delações da JBS. Sim, desculpa te interromper, o Procurador-Geral da República à época grampeou um dos donos dessa... para escutar o presidente da República. Isso foi matéria do Estado de São Paulo, uma irresponsabilidade. Não é assim que um Ministério Público se comporta. Mas eu só queria fazer esse recorte para dizer como existe esse mesmo procurador que entrou armado para matar o Gilmar Mendes, no meio do plenário. Depois vem revistar advogado, né? Desculpa. Mas na época ele ameaçava de processar o Temer e precisava de autorização na Câmara dos Deputados para poder abrir o processo contra o Temer. E o presidente usou a reforma trabalhista como uma maneira de mostrar que ele tinha força, tinha apoio político no Congresso. Então ela tramitou, Sergei, com uma rapidez. Ela foi apresentada em dezembro e no meio do ano estava aprovada. Quer dizer, em 6 meses foi aprovada. Toque de caixa. Chegou no Senado, não deixaram mudar uma vírgula do que tinha sido discutido e aprovado na Câmara, embora muitos senadores e senadoras tivessem apontado uma série de inconsistências no projeto. Tanto que o líder do governo, à época, no Senado, chegou a apresentar uma cartinha, né? Que o Temer gostava de escrever cartinhas, né? E levou uma carta dizendo que ele prometia que aqueles pontos que o Senado estava apontando como ruins, mal elaborados pela Câmara, ele iria corrigir por uma medida provisória. Então nós tivemos uma situação sui generis aqui no Brasil. Uma lei foi aprovada a toque de caixa e quando ela entrou em vigor, que foi em novembro de 2017, o presidente da República, alguns dias depois, mandou uma medida provisória para o Congresso, alterando pontos da reforma que ele mesmo tinha feito. A própria legislação que ele propôs, né? Mas depois o Congresso acabou que não votou essa medida provisória, ela caducou e voltou a valer o texto original. Então tem uma série de problemas ali e que justificam, sim, a necessidade de uma revisão da própria reforma de 2017. E de lá para cá, sob a égide dessa nova legislação, eu vejo propostas aqui a colar, às vezes do próprio governo atual, com relação a setores da sociedade civil que representam o trabalhista. Por exemplo, essa questão do Uber,
é um projeto que o Planalto enviou. É por conta dessas lacunas, dessas falhas que precisam dessas outras, não sei se são medidas provisórias ou se são emendas constitucionais. Fala um pouco sobre isso, por favor. Eu acho que na parte de emenda constitucional nem me parece, mas sim da legislação infraconstitucional mesmo, né? Porque foram mudanças que foram colocadas na CLT. E especificamente nesse ponto do trabalho sob demanda de aplicativos de transporte como o Uber, né? O governo mandou agora, este ano, um projeto buscando estabelecer uma regulamentação para esse trabalho. Mas o projeto não foi bem recebido. Quer dizer, ele tem recebido críticas de vários setores da sociedade, inclusive de próprios motoristas de aplicativos, né? Porque há aí uma previsão de que eles teriam uma série de direitos, como, por exemplo, um mínimo a ser pago pela hora de trabalho, mas e a sua inserção também no sistema de seguridade social, mas sem que se atribua a esses trabalhos a mesma proteção que tem um trabalhador empregado CLT normal, né? E isso está sendo questionado como uma forma, então, de precarizar a proteção trabalhista que se daria a esses trabalhadores. Mas, por outro lado, nós temos visto inúmeras ações judiciais em que se pede o reconhecimento de vínculo entre o motorista e aquela empresa de aplicativo, e com decisões conflitantes dentro da Justiça do Trabalho. Então é necessária, sim, uma regulamentação que leve em consideração essa condição, que não é realmente igual a daquela do antigo empregado que iria lá na fábrica ou no escritório, né, para trabalhar com horário para entrar, horário para sair, horário para almoço, com uma pessoa controlando o dia a dia da atividade, né, que é diferente. Não tem controle na atividade de um motorista de aplicativo? Claro que tem. Tem um controle pelo algoritmo. Mas não é a mesma situação daquele que está dentro da fábrica, na linha de produção. Como conciliar essas novas realidades tecnológicas, formais, mudanças de trabalho, com levando em consideração as garantias do trabalhador, que eu acho que esse governo atual é um governo mais preocupado. Vamos tirar a parte de ideologia e de preferências, porque eu acho que o debate está muito contaminado. Sim. Não sei se você concorda comigo. As Concordo. pessoas vão muito assim, não, um absurdo, porque tem dois lados, né? Tem gente que fala, reforma do Temer foi maravilhosa. Aí vem o outro e fala, não, foi a pior desastre, né? E a gente fica meio sem saber. Você acabou de dizer, teve coisas que foram importantes e outras que foram ruins. É assim que é a vida. Nem na novela da Globo tem o bandido e o mocinho mais, até lá mudou. Agora a pessoa tem várias facetas, né? E as pessoas querem pasteurizar as pessoas, que é impossível. Como é que você concilia garantias e ao mesmo tempo você dá essa flexibilização de deveres? Será que isso está muito a reboque do governo de plantão? Ou tem como passar sobre isso? Não, eu acho que tem sim como passar sobre isso. É necessário que se faça uma reflexão profunda sobre essas novas relações de trabalho. Nós estamos falando hoje aqui e a OIT, Organização Internacional do Trabalho, está reunida em Genebra. Agora está acontecendo lá a conferência da OIT. E Organização Internacional do Trabalho. Isso, Organização Internacional do Trabalho. Um dos pontos que está em discussão lá é exatamente uma coalizão global pela justiça social e que leve em conta a proteção do trabalhador contra mudanças climáticas e os efeitos dessas mudanças e que leve em conta o uso da tecnologia nas relações de trabalho. Ou seja, é uma preocupação mundial. E o Brasil está inserido nisso, evidentemente. Quer dizer, então, nós precisamos fazer essa reflexão de como manter
aquele que é um dos papéis fundamentais do direito do trabalho, que é a proteção da figura da pessoa que trabalha. Mas, por outro lado, mantendo também as possibilidades de diversificação das formas de trabalhar com o uso da tecnologia. Quer dizer, hoje todo mundo tem um celular na mão. Como é que a gente lida com essa tecnologia que é tão presente na vida e que altera a forma de trabalhar? Então é preciso que se faça esse tipo de reflexão. A legislação trabalhista tem que proteger o trabalhador. É para isso que veio o direito do trabalho. Mas a proteção vai ser a mesma que se estabeleceu no século passado para o trabalhador na linha de montagem numa fábrica? Essa é a questão. Mal comparando, só fugindo um pouquinho, é que nem nós estamos aqui um podcast, hoje a pessoa pega o celular, faz um vídeo, ela tem que ter alguma responsabilidade por esse material, não é censura, né? Mas aí vem o debate extremo, que fala, não, é censura. Aí o outro vem liberdade de expressão. Aí fica só nesses polos. Mal comparando, mal usando de analogia para o nosso assunto, quem faz o processo legislativo? São homens e mulheres, deputados e deputadas. E o processo executivo que comanda, que manda o texto, que faz as proposituras, você não acha que está muito contaminado por narrativas? De um lado, você não pode dar o peixe, tem que dar vara de pescar. Aí fala, não, temos que ensinar ele, né? Temos que dar o peixe sim, temos que ajudar o trabalhador, que é um pouco do governo atual, uma visão um pouco mais do sindicato, né? Sim. E que o governo quer até que volte o sindicato, tem gente que já associa isso como um absurdo, tem outros que não, que entendem que se for uma opção, não for obrigatório, tudo bem, são visões. E tem o outro lado que fala, não, só meritocracia. Não, cada um que se vire, não tem que ter Estado, não tem que ter nada. Como é que a gente sai dessas narrativas eu acho que não tem resposta a isso, né, Tunta? É muito difícil encontrar esse caminho. Na verdade, a pergunta foi opinativa. Não é fácil, não, mas eu acho que a gente precisa fazer o que nós estamos fazendo aqui hoje. Batendo papo, né? Discutir, refletir, pesquisar. A academia tem muito a oferecer. Eu tenho visto lá na Universidade de São Paulo, por exemplo, a quantidade de teses, de pesquisas que vêm sendo feitas sobre problemas como esse. Quer dizer, a tecnologia hoje, o que significa? Você se lembra quando da promulgação da Constituição de 88? Sim, né? sim. Tinha lá um artigo, está lá, um parágrafo, lá, um inciso do artigo 7º, que previa assim, proteção do trabalhador contra a automação. Olha que interessante. Que será que o Constituinte Mas tá lá ainda? pensou? Está lá ainda. Né? Essa parte eu não estudei muito, não. O que o Constituinte pensou em 88, né? Vai ver que ele assistiu aquele filme lá, De Volta para o Futuro, né? Não, como é que chama o outro lá? Exterminador do Futuro, e o pessoal, as máquinas vão dominar o ser humano. E hoje, isso, né? Como é que nós vamos lidar com a proteção contra a automação? Quer dizer, a automação hoje está nas nossas vidas. Então, nós temos que lidar, já falando de inteligência artificial, de automação, nós temos que lidar como uma proteção? Ou como é que funciona isso? Como é que você está vendo esse processo? Ou não? É algo que a gente tem que compreender e aceitar eu acho que a gente tem sim que lidar com a inteligência artificial, como ela altera o modo de trabalhar das pessoas. Ela modifica as relações de trabalho, sim. Mas não que a gente tenha que ir numa perspectiva de proibição. Aqui não entra, né? Não é possível usar a inteligência artificial. Não, ela vai ser usada. Agora, como é que nós vamos estabelecer uma tutela à figura do trabalhador, tendo em vista essa mudança na forma de trabalhar? É esse o desafio, é essa reflexão que precisa ser feita. Porque quando a gente estudou lá o direito do trabalho, nos velhos tempos, né, com meus professores lá na Universidade de São Paulo, o que a gente aprendia? Olha, na relação de emprego, ela tem como características a pessoalidade, a continuidade, a remuneração e a subordinação. Só que a subordinação,
ela era vista como aquela sujeição da atividade do trabalhador a um poder de comando do empregador que era muito claro, hierárquico, né? O empregado tem um chefe lá por trás, vendo tudo que ele faz, olhando. Hoje, você tem outros tons de subordinação. Essa é a grande diferença, né? Quer dizer, a própria ideia do algoritmo ditar a forma do trabalho das pessoas é algo que modifica aquela perspectiva tradicional do direito do trabalho. Então, as normas jurídicas precisam se adaptar a essa nova situação. Eu imagino porque essa mudança foi muito rápida, né, professor? Se a gente imaginar as pessoas em casa, até porque depois veio a pandemia também, acho que acelerou o processo de automação. Gente que tinha que deixar a câmera ligada, aí tinha que fazer o horário do almoço, então tinha que voltar. Era até mais cruel do ponto de vista humano e até de desgaste do que a pessoa se ela estivesse na empresa, né? Sim. Isso tudo... Como é que evoluiu isso? Porque eu conheço muitas pessoas que trabalham em casa ainda, e cada vez mais as empresas querem resultado, mas ainda tem as relações físicas que são mais apropriadas. Como é que está esse cenário hoje? Já está meio a meio, ainda é tudo mais presencial? Como é que funciona isso? Não, no setor de serviços, nós temos um aumento muito expressivo do chamado teletrabalho, né, o home office, com a utilização da tecnologia que a pandemia acelerou mesmo. Muita gente foi trabalhar em casa e há uma mudança até na própria forma de constituição do estabelecimento da empresa hoje. Quer dizer, muitas vezes a gente encontra empresa que faz aquele sistema híbrido. O trabalhador um dia vai trabalhar presencialmente, no outro fica em casa. Quer dizer, até o próprio layout ali do local, né? Quer dizer, mudou por conta dessas adaptações. Então, há que se levar em conta que essa mudança veio para ficar. Aonde é possível que a pessoa fique em casa, né, e de lá ela execute a sua atividade, muitas vezes é conveniente para o próprio trabalhador. Ele não precisa pegar trânsito. A gente sabe aqui em São Paulo quantas vezes, né, para cruzar a cidade toda, o tempo que vai perder no trânsito, como é conveniente ficar em casa. Mas, por outro lado... tem sempre lado. Sempre tem. A questão do tempo à disposição. E a saúde mental, né? Isso se fala muito hoje. Exato. Tem pessoas que se sentem mais cansadas, mais irritadas e mais doentes porque estão trabalhando em casa, do que às vezes esse horário, 1 hora no trânsito, pode ser até um pouco sabático assim, para a pessoa pensar, ouvir um podcast, ouvir um podcast, né? Assuntos bons como o nosso, por exemplo. Então, é tudo muito difícil, né? Então, acho que esse é o manto de proteção que a justiça tem se adaptado, né? E esse tempo que a pessoa fica em casa, muitas vezes, leva até a uma jornada de trabalho bastante extensa. Porque hoje, com o celular, você recebe uma mensagem de manhã, de tarde, de madrugada, no fim de semana. Então, já se fala hoje no tal direito à desconexão. Como é que eu faço? Eu preciso ter um horário que eu não vou ser chamado por ninguém para executar uma atividade. Nós, na advocacia, sabemos da dificuldade que é isso. Eu lembrei um livro do professor Paulo José da Costa, já falecido, né, criminalista. Foi meu professor. De SCOL, também das Arcadas, né? Sim, sim. Pai do nosso grande amigo Fernando José da Costa, que é secretário municipal, foi de governo e foi conselheiro da OAB também junto comigo. E ele escreveu um livro, O Direito de Estar Só, que na época era o direito à privacidade. Se vivo fosse, ele estaria assustado, né? Porque hoje você não tem mais privacidade, mas porém é um direito alargado por conta da segurança, por exemplo. Você vai, São Paulo está caminhando para isso. Londres você tem câmeras em todos os lugares da cidade. São Paulo também vai chegar num ponto que a gente vai ter que abrir mão, né?
Você sabia que a OAB São Paulo criou um aplicativo de compras exclusivo para você, advogado? Com ele, as suas compras são transformadas em créditos para abater da anuidade. Baixe o aplicativo OAB SP Shop e tenha desconto em mais de 24 mil estabelecimentos e 3 mil lojas em todo o Brasil. Mudando um pouquinho, que celeuma foi essa com relação, eu digo celeuma porque eu tenho pouco conhecimento do que aconteceu, que o Supremo andou degladiando com a OAB, Justiça do Trabalho, que a Justiça do Trabalho estava descumprindo as decisões do Supremo em relação aos vínculos empregatícios. Conta um pouco para nós o que a OAB fez sobre isso. É o seguinte, nós tivemos um julgamento no âmbito do Supremo, que foi aquele julgamento em 2018 sobre a terceirização. Naquele julgamento, o STF decidiu que a terceirização é lícita e que são válidas as formas de prestação de serviços que envolvam uma empresa executando serviços para outra. Tá. O que acontece, no entanto? Nós encontramos inúmeras situações de trabalhadores que prestam serviços para uma empresa, mas são contratados sob a roupagem de um PJ, de uma pessoa jurídica. E começamos a ter processos, muitas vezes, em que o trabalhador alegava, olha, eu prestei serviços para essa empresa, mas estavam presentes todos os elementos da CLT que caracterizam um vínculo de emprego. Pessoalidade, continuidade, a remuneração, a subordinação. Então, esse trabalhador pediu o reconhecimento do vínculo, a Justiça do Trabalho analisava fatos e provas e decidia. Muitas vezes, decidindo que haveria ali uma fraude naquele contrato de prestação de serviços, e tem um artigo lá da CLT, o artigo 9º, que está em vigor, né, e que diz que quando você tem uma fraude para buscar impedir a aplicação da legislação do trabalho, aquele contrato não é válido, né? Então ele seria afastado, seria reconhecido o vínculo empregatício com base num princípio da primazia da realidade. Quer dizer, o juiz vê o que acontece no campo dos fatos e aplica a legislação do trabalho. E então condenando a empresa a reconhecer aquele vínculo empregatício e pagar direitos que não tinham sido quitados durante a relação contratual. Por exemplo, férias, 13º, fundo de garantia, certo, horas extras e assim por diante. Ora, a partir desse julgamento de 2018 do Supremo, começaram a surgir, então, situações em que empresas apresentavam, no âmbito do STF, reclamações constitucionais, com o seguinte argumento: olha, a Justiça do Trabalho, neste caso aqui, descumpriu a jurisprudência do Supremo. Então, como a reclamação tem o objetivo de preservar a integridade da jurisprudência constitucional, eu venho pedir que, neste caso, seja aplicada a jurisprudência do STF. Mas era súmula? É súmula? Tem uma... É derivado de súmula. Na verdade, são decisões, né, que têm efeito vinculante. Tá. Por conta não é uma repercussão súmula escrita, geral, mas vem no bojo da reforma, maioria, né, 2/3 do Supremo, aí vira efeito vinculante. Tem lá o tema 725, ele foi exatamente nesse campo da terceirização. Aí as empresas reclamaram, aí o Supremo... Em casos concretos, foi analisando e concedendo decisões que cassavam o vínculo empregatício estabelecido na Justiça do Trabalho. O que a OAB fez? A OAB de São Paulo, aqui, liderada pela nossa presidente Patrícia Vanzolini, resolvemos por fazer uma campanha em defesa da competência da Justiça do Trabalho, dizendo, olha...
o Supremo não pode, no âmbito de uma reclamação individual, vir aqui e cassar uma decisão que já foi tomada pela Justiça do Trabalho, às vezes em 3 instâncias, pela Vara do Trabalho, pelo TRT, até pelo TST, né? Com uma canetada só, o ministro vem e diz assim, olha, aquela ação, nada daquilo que foi feito é válido. Quer dizer, um advogado que tinha trabalhado 5, 6, 7, 8 anos naquele processo, de repente, em um mês, vê desaparecer todo aquele trabalho. Mas para a OAB ter se mobilizado, por intermédio da presidente da sua comissão que você preside, houve o quê? Um exagero do Supremo? Houve uma escalada de decisões assim? Houve uma escalada de decisões. Os últimos 12 meses, vamos dizer assim, o Supremo tem dado com muita frequência decisões nesse sentido. E o que espantou foi o fato do Supremo analisar fatos e provas Sim. no âmbito de uma reclamação, que não é um papel de um tribunal constitucional. Tá. Claro, quer dizer, se a jurisprudência está sendo desrespeitada, cabe ao Supremo tomar medidas para garantir que a autoridade das suas decisões seja preservada. Mas não cabe ao Supremo, num caso em que um juiz do trabalho já analisou e disse que houve uma fraude, que ele encontrou uma série de elementos que afastariam a validade daquele contrato de prestação de serviços, o Supremo modificar aquele entendimento adotado pela Justiça do Trabalho, porque ele estaria invadindo a competência da própria Justiça do Trabalho. Mas então, o Supremo não tem essa... Porque passou pelo TST isso também. O TST abordou esse tema ou nem todos passaram? Muitas vezes passaram também pelo TST. Porque o TST ele tem ele é uma instância extraordinária também. Mas fazendo uma comparação aí no campo civil, penal, é como o papel do STJ. Né? Sim, é isso que eu ia fazer. Que vai justamente rever a decisão no tocante a aspectos de uniformização de jurisprudência, de legalidade, de constitucionalidade. Né? Então, pelo que você está falando, foram casos pontuais que o Supremo acabou exagerando e dizendo que a Justiça do Trabalho estava descumprindo. Exato. Mas então por que eles não foram na Justiça Criminal, que é a minha? Porque toda hora o Tribunal de Justiça aqui descumpre também. Então tinha que dar de baseada absolvição, né? Mutatis mutandis, é claro. Fazendo a comparação. E deu resultado essa manifestação da OAB? Eles recuaram? Houve um entendimento? Como é que foi? Não houve entendimento Não até houve. agora, não. Continuam saindo, vez por outra, decisões monocráticas de ministros do Supremo em reclamações. Por vezes, há aí agravos, né, contra essas decisões monocráticas, e aí a turma se reúne para debater. Em um ou outro caso, já houve aí mudanças de entendimento. Né? Ou seja, ainda não podemos dizer que esteja consolidada uma posição definitiva aí do Supremo a respeito. Mas a campanha que a Ordem chamou pôs foco, pôs luz sobre um problema concreto que a gente está verificando. Né? Como fazer para preservar aquela que é a competência básica da Justiça do Trabalho? Dizer se num caso concreto, diante dos fatos ocorridos, das provas analisadas, existia ou não ali uma relação de emprego. É a Justiça do Trabalho quem tem que dizer isso. Muito bem. Falando um pouco dessa modernidade da inteligência artificial, toda vez se fala que o homem e a mulher nunca vão ser substituídos, né? E algumas pessoas elas proclamam o fim de algumas profissões. Existe um caminho que o homem vai ser, a pessoa, né, o ser humano vai ser tão substituível assim, do ponto de vista das relações de trabalho, nós vamos ter que nos adaptar a isso? Olha, não tenho dúvida em dizer que com a evolução tecnológica
uma série de profissões deixam de existir, outras, no entanto, são criadas. Você deve ter lido, se lembrar daquele livro do Yuval Harari, 21 lições para o século XXI. Nesse livro, ele conta exatamente como é que ele vê esse futuro. Porque há uma série de situações, por exemplo... Mas cadê, desculpa te interromper, cadê aqueles carros que voavam nos desenhos dos Jetsons? A gente via de criança e até agora não tem carro que ainda voa. Ainda não chegaram, né? E a gente achava que isso ia chegar, essas profissões, isso daria um bom mercado de trabalho. Outro dia em São Paulo, aqui no município, foi inaugurado um barco fluvial, né? Um transporte fluvial. Eu li aquilo, achei tão sensacional. Não estou fazendo nenhum tipo de apologia a ninguém específico. Mas por que não pensaram nisso antes, né? Transporte marítimo. São Paulo é tão grande, a represa do Guarapiranga e tal. Tem formas de criar novos empregos mesmo com a inteligência artificial? Eu acredito que sim. Eu acho que, na verdade, a inteligência artificial ela vem para melhorar a vida das pessoas e o desempenho de tarefas, muitas daquelas que eram tarefas muito repetitivas e que o próprio algoritmo pode fazer melhor. Pensa, por exemplo, na questão do trabalho bancário. Ora, nos anos 80, os bancos tinham uma quantidade de trabalhadores que atendiam o público nos caixas, que hoje não é mais a mesma coisa. Houve uma queda acentuada do emprego no setor bancário. Por quê? Porque a gente usa hoje um aplicativo do celular. Também porque eles não querem gastar muito, né, professor? Não querem gastar muito. Isso foi banco só quer o investiram dinheiro, né? muito. Aliás, falar mal de banco é tão fácil, né? Todo mundo fala mal de banco. Todo candidato, se for a presidente da República, fala mal de banco. Porque banco parece que, olha, não sei o que, pega mal. Mas alguém tem que fazer esse trabalho. Mas que existe uma relação um pouco... Mas esse não é o nosso assunto, não é direito bancário. Mas mesmo nessa visão que eu tenho, existe uma necessidade menor também da pessoa ir até o banco. Pois é, quer dizer, facilitou a vida do usuário do serviço bancário. Eu quero fazer uma transferência, eu faço um Pix do meu celular. Quer dizer... facilitou a minha vida. No trabalhista entra a discussão sobre responsabilidade com relação à segurança dos aplicativos? Não entra na esfera do trabalho. A proteção de dados, a própria lei geral de proteção de dados. Como é que funciona isso no ambiente de trabalho? Porque hoje em dia você está conectado com alguém, você passa seus dados, passa o certificado digital, como é que funciona isso? Não, funciona assim. A LGPD hoje é trazida muitas vezes para discussões em questões do trabalho, até mesmo porque a empresa, o empregador, quando contrata um trabalhador, ela está contratando um cidadão. E esse cidadão tem direito à preservação dos seus dados. E a empresa, muitas vezes, vai dar tratamento a eles. Então, seja na admissão, seja na execução do contrato, ou até mesmo numa fase pós-contratual, após a rescisão do contrato, ela vai lidar com dados dos trabalhadores e, às vezes, dados sensíveis. Vamos lembrar, por exemplo, na época da campanha eleitoral, que nós tivemos casos de várias empresas que foram denunciadas ao Ministério Público do Trabalho porque estavam... vigiando as escolhas eleitorais dos seus trabalhadores. Isso é gravíssimo, hein? Quer dizer, está tentando forçar que o candidato do patrão seja também o candidato do empregado. Quer dizer, são situações bastante sensíveis e que, vez por outra, a Justiça do Trabalho já se debruça nesse novo mundo que nós estamos vivendo. Aliás, eu acho assim, eu como participei desde menino de campanha eleitoral, acho que esse debate de fraude eleitoral, ele é tão simplificado sobre as urnas. A verdadeira fraude eleitoral no Brasil acontece antes do voto. É a compra do voto. Ou por pressão, ou por dinheiro, ou por curral eleitoral, né, que é uma palavra... Sim. Tem lugares que o pessoal sabe o RG de todo mundo e sabe que cada um vota e depois vai conferir a urna. Não precisa fraudar a urna, porque o sistema ainda é corrupto na eleição. Mas voltando aqui ao nosso tema, o nosso tempo
já está se esgotando. Eu cometi um ato falho, eu falei que você preside a comissão. Você não preside a comissão do trabalho da OAB. É o Gustavo Granadeiro Guimarães. É o Gustavo Granadeiro, tá? Um abraço para ele também. Vamos chamá-lo aqui para participar. E para a gente encerrar, queria que você deixasse uma mensagem aqui no Pontos e Vistas sobre o trabalho seu como conselheiro aqui da OAB, além dessa manifestação. O que vocês têm preparado aí para... O que vocês estão pensando que a OAB pode interferir e mudar os rumos, em especial na Justiça do Trabalho? Olha, eu tenho visto com muito bons olhos a gestão da OAB. Quer dizer, nós procuramos trazer uma modernização que atinja também a advocacia. Então, a gestão tem lidado com temas que são muito importantes. Basta citar a questão do 5º Constitucional e as listas que devem agora respeitar a paridade de gênero, que devem garantir a presença de pessoas negras. Quer dizer, cada vez mais nós estamos lidando com questões que são questões que a sociedade hoje exige e a ordem tomou deu um passo adiante nesse tema, né? Mas também na questão da preparação da advocacia, quer dizer, de focar na advocacia jovem, de buscar dar subsídios para que aquele advogado que está entrando agora no mercado de trabalho consiga ter elementos, então investimentos na ESA, na Escola Superior da Advocacia, e investimentos em tecnologia, quer dizer, permitindo que o advogado tenha acesso a esses aplicativos que vão facilitar o desenvolvimento da sua atividade profissional. Acho que isso é fundamental e é um papel da ordem. Ainda tem muito discriminação no trabalhismo, no trabalhista, né, na área trabalhista, nas relações de trabalho. Eu, quando comecei a estagiar, foi no Pão de Açúcar. E quem me colocou lá foi o ex-ministro Bresser Pereira, que ele era presidente do Pão de Açúcar, na época do Abílio Diniz. E ele chamou um gerente na década de 90, atenção, porque ele pôs, olha que absurdo, ele pôs no jornal, ele estava procurando um gerente de loja, ele pôs branco. Por quê? Aí o Bresser chamou ele, por que você pôs branco no jornal? Ele falou, não, mas eu não posso contratar um negro, porque senão ele vai ser desrespeitado no chão de loja. Ele falou, você não sabe que isso é um absurdo? Você está prejudicando, você está agravando o racismo. Mas é a cultura que vai mudando, né? Ainda tem muito reclamação? Tem? Vai mudando, acho que mudou bastante. Você tocou nesse ponto aí. Uma forma que era muito comum da gente ver de anúncio era exigir boa aparência. Tinha isso, né? Ainda se encontra, vez por outra, uma situação como essa, né? Porque o que é boa aparência? É uma forma de você, subjetivamente, eliminar algum candidato usando um critério que não poderia ser utilizado, né? Como, por exemplo, a cor da pele, ou a preferência sexual que a pessoa tem. Então, não, esse aqui não entra porque não faz bem aqui para o ambiente da empresa. Ainda encontramos isso, sim, ainda tem presente, mas cada vez mais as empresas estão atentas, porque elas precisam agir naquilo que a gente chama hoje do compliance trabalhista, né? Tem que estar em conformidade com a legislação, com as práticas antidiscriminatórias. Então, quer dizer, a empresa que está bem assessorada, que tem um bom advogado trabalhista ao seu lado, ela não vai cometer mais esse tipo de erro, não. Sim, sem dúvida. Doutor Otávio, muito obrigado. Você está feliz na tua carreira, na tua profissão? Você me passa, não uma aparência, você passa um semblante que é um homem feliz. Você é feliz na tua Sou feliz, sim. Eu acho que eu tenho aqui uma situação que me agrada muito, que é de poder unir a atividade na advocacia com a atividade na docência e pesquisa. E a terceira, que é a de classe. Claro, você tem também. tripla função. Tripla. Mas a ideia de que elas se complementam. Sim, né? sim. Quer dizer, na verdade, como é que eu vou ensinar direito do trabalho, processo do trabalho a
a um estudante sem que eu também tenha passado pelas dificuldades do dia a dia de assessorar uma empresa, um trabalhador, de fazer uma audiência, de estar vendo esse dia a dia das relações de trabalho. Eu espero que eu não seja cancelado por essa fala, mas eu acho que essa não tem o menor preconceito, que eu gosto de uma frase assim: procura alguém ocupado para resolver teu problema, que o desocupado nunca tem tempo. Mas aí já você está discriminando os que não fazem nada. Mas aí também já é demais, né? Tem que trabalhar, vai. Isso aí é até um mandamento da vida, né? Tudo bem, você pode não escolher trabalhar, mas não pode não deixar os outros trabalhar. Você sobrecarrega os que trabalham, né? Doutor Otávio, muito obrigado, viu? Foi um prazer. O prazer foi nosso. Muito obrigado a você que acompanhou até agora o nosso videocast Pontos e Vistas. Até o próximo.